Então vamos falar: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Ou melhor, eu vou falar: louvai ao Senhor, e vocês falarão: porque a sua benignidade dura para sempre. Amém, queridos? Louvai ao Senhor. Glória a Deus, aleluias. Vamos aplaudir ao Senhor, amém, queridos? Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui a grande vitória que Deus deu, né, para o rei Josafá e para Judá e Jerusalém. E vemos que Josafá chegou diante do Senhor, não sabia o que fazer. Mas qual foi a primeira atitude dele? Se chegar diante do Senhor, amém, queridos? E em cada luta, né, Deus nos dá uma estratégia. Nós vemos aqui que estratégia maravilhosa Deus deu para Josafá, né? E eles começaram a buscar ao Senhor conforme a orientação de Deus. Assim a igreja Betel tem feito, amém, querido? Diante dessa luta, dessa provação que estamos passando, porque nós vamos vencer em nome de Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, antes da vitória, amado, vem a luta e vem a perseverança, amém? Então nós estamos na luta e na perseverança diante do Senhor nosso Deus, e vamos vencer, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Antes da honra vem a humildade, amém, queridos? A palavra do Senhor fala também: humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, que ao seu tempo Ele vos exaltará, vos honrará, amém? Louvado seja o nome do Senhor. E nesta noite nós queremos começar, amados, orando, né, pelo apóstolo Henrique, declarando sobre ele a serenidade, a bênção do Senhor, o Senhor controlando, né, o Senhor continuando a obra que tem começado na vida dele, amém? Eu gostaria de chamar para começar a orar o apóstolo Jurandir, amém? Para estar orando pelo nosso apóstolo, amém? Declarando a vitória sobre ele, em nome de Jesus. Nós cremos que já estamos no meio dessa luta. Glória a Deus, amado, graça e paz. Eu sei que muita oração já tem sido direcionada nesse propósito, e essa noite eu quero que você ajude no sentido de entender que de você, do seu interior, do seu espírito, vai sair o poder e manifestar a glória de Deus na vida do apóstolo. Então, quando você começar a orar por ele, imagine o poder de Deus saindo através de você e tocando ele aonde ele está. Então esse poder está sobre nós, essa autoridade está sobre nós, já foi nos dada. Todo o poder e autoridade já foi nos dada, mas ela vem por você e passa por você. E quando você começa a orar, você precisa imaginar esse poder se manifestando na vida dele, esse poder restaurando e restabelecendo a vida dele. Porque, como o bispo falou, amado, Deus quer levar essa igreja para uma nova dimensão. Não é um novo nível, é uma nova dimensão. E o que está sendo gerado, essa tarde enquanto orava por ele, eu vi Deus movendo, tratando e preparando vocês, a vida deles. Vocês vão avançar, e por isso vocês estão passando por um período que o Espírito de Deus está moldando, está forjando realmente uma capacidade que vai levar vocês a uma dimensão de fé, de autoridade, de milagre, que vocês não têm ideia. Mas nesse momento agora que nós vamos orar, é importante, feche seus olhos e imagine agora Deus o Pai, Deus o Filho, Deus e o Espírito Santo está dentro de você, está habitando em você agora. Você é um só Espírito com eles. E agora você vai dizer: eu libero uma grande onda da glória de Deus sobre a vida do apóstolo José Henrique. Eu libero a vida de Jesus sobre a vida dele. Eu libero a graça do Espírito Santo sobre a vida dele. Uma grande onda do amor do Pai comece a fluir para a vida do apóstolo agora. Ali onde ele está, nós pedimos que os anjos de Deus, anjos ministradores, comecem a agir agora em favor dele. Anjos do ministério apostólico, anjos dessa igreja, comece a mover agora na vida dele e completar a obra que o Senhor está fazendo, o milagre que o Senhor está fazendo, dando a ele uma estrutura espiritual, emocional, física. Meu Deus, nós não vemos mais a doença
Nós não vemos mais a enfermidade, mas nós vemos a plena saúde, nós vemos a plena vitória, o milagre completo. O Senhor está agindo agora ali naquele leito, o Senhor está fazendo a obra, o Senhor sempre quis fazer na vida dele, na vida dessa igreja, que ela comece a experimentar agora uma liberdade no Espírito, comece a mover-se no Espírito, comece a visualizar no Espírito, comece a ver a manifestação do reino de Deus. Nós como igreja, nós estamos unidos num só coração, numa só fé, num só propósito, movidos pelo amor de Deus, nós chamamos o milagre. Movido pelo amor de Deus, nós vemos a libertação. Movido pelo amor de Deus, essa fé é operante, essa fé é realizadora, essa fé é libertadora, essa fé é de abundância, é de milagres abundante. Meu Deus, começa a encher aquele quarto agora. A glória de Deus começa a encher. Todos esses corações comecem a ser inundados, comece a ser despertado, comece a ser avivado, comece a ser incendiado. O fogo de Deus, fogo de Deus, fogo de Deus, fogo de Deus, venha sobre essa congregação, venha sobre a vida do apóstolo Henrique agora. O fogo entre em todo o seu corpo, o fogo de Deus entre em todas as suas células, em seu sistema respiratório, nas suas veias, em todos os tecidos, órgãos vitais. O fogo de Deus comece a queimar agora toda palha, todo feno, toda madeira, toda pedra de tropeço, toda magia branca, todo mal. Comece agora a destravar, comece agora a desatar, comece agora a liberar a vida. O poder da ressurreição de Jesus comece a se manifestar através da igreja Betel, através dessas famílias, através da unidade do coração deles aqui neste lugar. O céu se manifeste, o céu seja manifestado de uma maneira poderosa, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Você que é batizado no Espírito Santo, comece a orar em outras línguas agora, comece a orar em outras línguas agora, com intensidade, em voz alta, com intensidade. Che carabacoma na chamanai, o bababababakebia, che babababamanai, che kabobabababakebia manai, che mamanahababababa, che kemanoi, che kemanohabababa, che kabomanamanai, che rekamanahamoi. Sherekabo babahaba, shekaramona mahamoma mamake, shi baba baba monaya, sherere komano, shikabo, mikamo mamoma mai, shikamo mamahai, shikaramona manai, shekaroba mamanai, shekabo baba mamanai, shikabo baba manaya, sherekabo bahabo babake. Chikaboba manai, mekaboba babanai, chipalamana haboba lekaboba babake, minachoma no haboba que miabaramanoi, niche mihamonai, chikaboba boma momahai, chepalamona habomanai, chireba no hamomake, michakamona hamonamai, chekaramanaya, churamana hamoi. Cheka moha moma mamake, mepa moma naha momake, chiba boba bamanaya, machoka mona hamoi, xereka mona hamoi. Aleluia, aleluia. Amados, aleluia. Olha, nós temos uma mentalidade às vezes um pouco limitada, mas todo o processo de promoção ele passa por pressão e luta. Não tem como ser promovido sem passar. É realmente motivo de a gente considerar, não pelo sofrimento do apóstolo, mas Deus tem algo nessa situação que a gente precisa visualizar pelos olhos da fé e dizer: graças a Deus, Senhor,
não é para morte, não é para derrota, é para promoção, é para expandir. As estacas vão ser firmadas, a tenda vai ser alargada, porque Deus quer fazer algo nessa igreja. Irmão, é forte. Você pode se envolver, e você pode, não olha para o problema, olha para a vitória, olha para a solução. Em momento nenhum, olha, eu não dá para fazer, eu não tive tempo de falar, mas hoje à noite ou amanhã, quando você estiver em casa, se você quiser fazer um ato profético que vai servir para ele e para você, celebre a ceia na sua casa e coloque um copo para ele e ceie por ele. Ceie por ele e por você. Então, se você vai cear, 2 copos, 2 pedaços de pão, e você vai consagrar e você vai dizer: Senhor, eu vou cear por mim e pelo apóstolo. Amém? Depois, quando eu tiver tempo, eu te ensino a cear pelos outros da tua família. Mas é importante isso. Deus está agindo aqui. Deus está ajustando os vínculos dessa igreja, a aliança dessa igreja. Muitos vão ouvir e vão ser movidos por esse amor que está despertando aqui, ó. Está gerando. E Deus está cuidando dele, você pode ficar tranquilo. Eu vi ele hoje à tarde, no Espírito. Deus está cuidando, apóstolo. Não é para morte, pode ficar tranquilo. Não é. Eu vi Deus trabalhando na estrutura dessa igreja. Tem promessas muito grandes na vida do apóstolo, da apóstola, irmão. Tem coisas extraordinárias para essa igreja e não é sem ele, não. Amém? Então, nós vamos continuar orando. Eu quero deixar os irmãos, que eu sei que tem mais gente aqui que também quer conduzir oração, mas há uma unção já liberada. Eu acredito que essa é uma questão de cumprimento de tempo necessário. Ele vai sair de lá muito forte no Espírito, e vai sair muito mais determinado e muito mais cheio de fé do que já é. E você também, porque não é algo só para a liderança, é para toda a igreja. Amém? Olha, Deus está te dando essa estrutura de intercessão, de você começar a tomar uma posição como cristão. Então pensa que agora, levanta suas 2 mãos, diga para Deus que Ele pode te usar. Diga para Ele que você o ama, mas que você quer que Ele se manifeste através de você. Que você é boca de Deus. O milagre está na sua boca. O milagre está na sua boca. Você precisa abrir a boca e começar a liberar, porque o milagre vai se manifestar plenamente, não só na vida do apóstolo Henrique, mas na vida das famílias do Gama, do Distrito Federal, da nação brasileira. A sua boca tem um milagre. A sua boca tem autoridade, tem poder. Isso, meu irmão, comece a dizer: Senhor, eu te agradeço pela vida desse homem de Deus. Eu te agradeço pelo ministério dele. Eu te agradeço porque eu estou debaixo de uma unção apostólica, de uma unção profética. Eu estou debaixo de uma autoridade que foi levantada para restaurar vidas, para transformar cidades, para transformar nações. Eu faço parte desse corpo. Olha, tem muito anjo aqui se unindo, tem muito anjo aqui determinado, e eles estão aqui para nos ajudar, eles estão aqui para fazer, e ele precisa que você abra a boca e diga: pode agir, pode realizar, pode destravar, pode mover o céu e a terra. Essa igreja nunca mais vai ser a mesma. Essa igreja está num processo de avivamento. Essa igreja está debaixo de uma unção de milagre. Essa igreja está cheia de um espírito realizador, de um espírito que vai levantar uma geração de Josués, uma geração de profetas conquistadores. Oh, manachabona manaia.
Deus, traz esse batismo de fogo aqui agora. Traz esse batismo de fogo. Traz esse batismo de fogo. Traz esse batismo de fogo. Oh, mabachoka manachababa babake biamanaya. Shipalamana haboba babake. Sheparamanaya. Shekamona mahai. Shekarabalamanaya. Shekaramano haboba babake biamanai. Shikarabarabako. Mechoke manahai. Bicheko barabarabako. Me babababako. Me palamanamana. Shikarabarabako. Me charabarabake. Me kochokoboke biabalamanaya. Oh, aleluia. Amados, nós vamos orar pela apóstola. Eu sei que já oraram ela representando ele, mas nós vamos, assim que ela puder, a gente vai chamar ela aqui na frente e nós vamos estender as mãos para ela. Ela é uma só carne com o apóstolo. Ela está debaixo da mesma unção. Ela está numa conexão. Vai ser um momento poderoso aqui agora. Aleluia. Vai ser algo estrondoso. Pode vir a família. Pode vir quem está aqui da família. Nós vamos orar. E ao ministrar por eles aqui, toda a vida do apóstolo Henrique está se recebendo. É uma conexão direta. Irmão, tu tem muita autoridade, tem muito poder na tua vida, e tu não pode reter isso aí não. Tu precisa abrir as comportas da tua vida, do teu espírito hoje, e liberar a melhor unção, a melhor bênção, a melhor semente sobre a vida dessa família. Aleluia, glória a Deus. Ao orar aqui por eles, pode vir os irmãos. Se tiver os irmãos aqui, vem também. Vem que vocês vão. Irmão, cunhado, o que tiver de parente aqui, meu irmão, vem. Que vocês vão receber um fortalecimento no espírito de vocês agora. Aleluia. Eu sei que não é fácil para a família passar por momentos como esse, mas é momento de bênção. Vai ter vitória, vai ter realização. Então você, amém, os bispos, líderes que estão aqui, quiser vir aqui mais na frente tocar eles, pode vir que nós vamos mandar fogo aqui agora. Fogo de Deus é saudável, fogo de Deus é benéfico para o crente, fogo de Deus só não presta para o inimigo. Mas nós vamos pedir aqui agora, Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos com esta família, e nós estamos liberando essa conexão agora espiritual. Meu Deus, aqui está a apóstola Arilma, que é uma só carne com ele. Aqui está a família dele, que tem o DNA dele. E nós estamos ministrando sobre o DNA dessa família agora. O DNA dessa família tem o mesmo DNA do Pai, tem o mesmo DNA do Filho, tem o mesmo DNA do Espírito Santo. E nós estamos liberando agora o poder, a unção, o poder da ressurreição. Nós estamos liberando agora o fogo de Deus. Aumenta o fogo, aumenta o fogo, aumenta o fogo. Fogo de Deus agora sobre esta família. As promessas de Deus estão estabelecidas sobre esta casa, e esta casa se firmará, essa casa se levantará, essa casa triunfará, essa casa prosperará, essa casa cumprirá o propósito de Deus. Nós estamos liberando aqui agora a unção, a autoridade, a bênção poderosa sobre esta casa, em nome de Jesus. Agora, em nome de Jesus. Pai celestial, Pai de amor, Pai de bondade, nós estamos liberando agora a frequência de Deus, a fluência de Deus sobre este ministério, sobre esta família, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agora, o sangue poderoso de Jesus esteja cobrindo, esteja movendo, esteja tocando, que os serafins, os querubins sejam liberados agora, para trazer esse fogo, para manifestar essa glória, para manifestar essa vida,
essa graça poderosa sobre esta casa. Meu Deus, meu Pai, em o nome de Jesus, aumenta o fogo sobre a vida do Henrique. Aumenta o fogo. Fogo de Deus, fogo de Deus, fogo de Deus, fogo de Deus, fogo, fogo, fogo de Deus. Anjos, anjos, anjos de Deus, passa a espada, passa a espada, passa a espada agora, em todo obstáculo, em todo impedimento, passa a espada agora. Traz a vida, traz a vida, traz a vida, traz a estrutura espiritual sólida, traz a estrutura emocional sólida, traz a estrutura física sólida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Pai bendito, Pai querido, oh meu querido. Aleluias, glórias, glórias ao teu nome, Pai. Ore basuri anda la basuri canta la manás, re basuri canta la manás. Ore basuri anda la manás. Nós te adoramos, Pai. Te adoramos pelo milagre, Pai, por tudo que o Senhor tem realizado, pelo que o Senhor tem feito, Deus. Aleluias. Ore basuri anda la basuri canta la manás. Deus Todo-Poderoso, nós te adoramos, Pai. Te adoramos que Tu és poderoso, maravilhoso, Deus. Muito obrigado, Pai. Obrigado pela dispensação da Tua graça, pelo Teu Espírito que tem agido, que tem operado maravilhas em nosso meio, Pai. Oh, aleluias, Pai. Nós te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Aleluias. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Glória a Deus, aleluias, aleluias. Deus maravilhoso, aleluias, aleluias. Louvado seja o teu nome, aleluias. Deus Todo-Poderoso, aleluias, aleluias. Glória a Deus, aleluias, aleluias. Amém, Jesus. Louvado seja o teu nome, Deus, aleluias. Amém, glória a Deus, amém, amados. Glória a Deus. Podeis sentar, amém, queridos. Aleluias. Antes de passar a palavra para o louvor, amados, eu ainda gostaria de fazer mais uma oração, 2 orações, amém? Que a gente sabe que tem alguns irmãos, né, que estão enfermos, estão passando por enfermidades também, amém? E nós vamos nesta hora orar também para que Deus possa estar curando nesta noite, amém, querido? Se você tem alguma enfermidade, algum problema, Deus vai curar também, amém? Na mente, no corpo, na alma, em nome de Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vou chamar o Bispo Tony aqui agora, amém? Para estar orando. E eu gostaria que ele colocasse nesta hora também a vida da minha esposa, amém? Fique de pé por mais um instantezinho, amados, amém, queridos? E você que tem alguma enfermidade, algum problema, pode levantar a sua mão, amém? Que nós vamos orar agora, o Bispo Tony vai orar agora. A minha esposa está com muita dor na coluna, viu, Bispo Tony? Eu gostaria que você determinasse a bênção sobre ela agora também. E você que tem alguma enfermidade, está com algum problema, alguma luta que você está enfrentando, levante a mão também agora na oração, amém? Que Deus vai abençoar a sua vida. Meus amados, servimos um Deus que cura. Servimos a um Deus todo-poderoso. Ele não é só meio poderoso, Ele é poderoso por inteiro. Ele é um Deus que tem uma unção de vida, de cura, cuja a sombra de um de seus discípulos curou. Só a sombra de um discípulo. Que neste momento você possa interceder e orar, não só por si, mas que você ore por todos aqueles que ali estão no hospital, enfermos nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos, ó Deus, diante de Ti e levantamos um clamor, Pai, para que o Senhor venha com uma unção de cura. Deus vem restaurando, vem tratando no corpo, na alma, no espírito, nas emoções.
Vem curando, Deus. Pai, em especial nós colocamos diante de Ti, ó Deus, a vida da Tua serva, da Bispa Mira. Que o Senhor, Pai, toque na coluna dela, Pai. Pai, que o Senhor venha restaurando juntas e medulas, ó Deus. Que ela possa viver em plenitude de vida e de saúde. Pai, em nome de Jesus, que todas essas pessoas que aqui estão no templo, todas essas que estão aqui na Tua casa, ó Deus, sejam visitadas com a unção de cura específica, Deus. Em nome de Jesus, que se porventura aqui tem alguém que está com as emoções e com o psicológico abalado, que o Senhor coloque tudo no lugar novamente, ó Deus. Traga uma plenitude de vida emocional, de vida espiritual e de saúde física. Sopra, Deus, sopra uma unção de cura, Deus. Restaura a coluna, restaura, Deus, que toda dor bata em retirada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba a cura plena, em nome de Jesus. Amém, queridos. Vamos fazer mais uma oração, amém, queridos? Essa eu gostaria de fazer específica pela vida do nosso apóstolo, amém, queridos? Para Deus assim trazer lucidez à mente dele, para Deus nesta noite, amém, queridos? Eu creio que amanhã ele já vai estar completamente são, assim, em nome de Jesus, da mente, falando na bênção, amém, em nome de Jesus. Então vamos profetizar, vamos nos virar para lá agora, amém, queridos? E profetizar sobre a mente dele. Vamos declarar lucidez, não vai ficar nenhum problema, em nome de Jesus, amém, queridos? Comece a profetizar, abra sua boca e comece a declarar o que você quer que aconteça, amém, queridos? Aleluias, aleluias, louvado seja o Teu nome, Pai. Abençoamos o nosso apóstolo agora, Pai, na mente, Pai. Toma a mente do Teu filho em Tuas mãos, ó Pai. Nós declaramos, Pai, uma mente saudável, Pai. Declaramos lucidez, ó Deus. Declaramos, Senhor, uma mente renovada. Declaramos a mente de Cristo, Pai, em nome de Jesus. Nesta hora nós abençoamos o Teu filho, Pai. Nós declaramos sobre ele uma mente saudável, Pai, em nome de Jesus. Sabemos que muitos remédios tem tomado, Pai, mas nós declaramos que ele tem uma mente saudável, a mente de Cristo, Pai, uma mente renovada pelo Senhor, ó Pai, e nós cremos que o Senhor está renovando agora, Pai. Neste momento, Pai, nós declaramos, ó Pai, mente renovada. Vai renovando a mente do Teu filho, Pai, para a glória do Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Todos os neurônios, Pai, todos, Senhor, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, Pai, nós declaramos a Tua bênção completa, Pai. Nós Te louvamos, Pai, nós Te agradecemos, certos da vitória, em nome de Jesus, e aplaudimos ao Senhor, ó Pai. Aleluias, aleluias. A Bíblia diz em 1 João 5,4: porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Assim, com toda a nossa fé, conseguimos a vitória sobre o mundo, amém? E nós cremos que a fé que está sendo gerada, esta atmosfera que está sendo gerada a favor da cura do nosso apóstolo, já está chegando ao trono do Senhor, amém? Então, neste momento, feche os seus olhos e acompanhe esse espírito de adoração. Não deixe que o inimigo venha roubar isso, amém? Glória a Deus.
no meu coração. Desde o dia que nós recebemos a notícia que o nosso apóstolo estava internado, nós lembramos da ministração dele, nós lembramos dos tempos de lágrimas, nós lembramos que entraríamos no jardim de lágrimas, no Getsemane. Mas o Senhor colocou no meu coração, e a todo momento eu escutava essa canção, e o Senhor falava que pela fé, pela nossa fé em união, pelo nosso clamor em união, nós tiraríamos o nosso apóstolo daquele lugar. E hoje, eu ouvi um áudio do nosso apóstolo falando, estubado, glorificando o nome do Senhor e clamando por nós, porque eu sei que lá onde Ele está agora, Ele está clamando por nós. E isso é pela nossa fé, que mesmo como um grãozinho de mostarda, o Senhor tem recebido. O clamor da igreja não tem sido em vão. Que nós não venhamos sair deste caminho, que venhamos perseverar pela cura do nosso apóstolo. Então declaro mais uma vez que não há muralhas, não há muralhas, não há gigante suficiente para que nós não venhamos receber a vitória. Aplauda, Senhor, amém? Glória a Deus. O Senhor está no meio de nós, amém? E se Ele está aqui, nós podemos adorar mais ainda, mais um pouquinho, amém? O Senhor está aqui, amém? Você pode cantar esse cântico comigo? Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando as nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Cante. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Estás aqui, estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui curando multidões, curando. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações. Te adorarei,
transformando nossa história. Te adorarei. Enche seu pulmão e cante ao Senhor nessa noite. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus. esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus. Esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus. Esse é quem tu és. 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 Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto. Luz na escuridão, meu Deus. Este é quem tu Isso, Deus. és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. nós cremos, Senhor, no seu agir. Este é quem tu Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para. Isso, diga ainda. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está. Meu Deus não para. Deus. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto. Meu Deus. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus. Esse é quem tu és. 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 Deus de milagres. Diga isso mais uma vez, queridos. O Senhor tem ouvido as nossas orações, amém? Ainda que a gente não consiga ver a cura do apóstolo, ela já aconteceu no reino espiritual, no sobrenatural. A gente crê quando uma criança é formada no ventre, mas não duvide do poder de Deus. Paulo, ele fala que a palavra da cruz para muitos é loucura, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Ainda que você não veja o apóstolo aqui, creia que Deus esteja trabalhando, está trabalhando. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Deus, Ele não para o seu trabalho, querido. Aquele que é fiel, que começou a boa obra, Ele vai terminar. Pelo poder da oração,
Glória a Deus, amém, amados? Amém. Boa noite, irmãos. Quantos creem no milagre? Diga, eu creio no milagre. Amém. Eu também creio no milagre. Creio no milagre na vida do nosso apóstolo. Creio no milagre na vida da família dele. Creio no milagre na vida dessa igreja. E creio no milagre na sua vida, em nome de Jesus. Porque Deus é fiel, amém? Diga, Deus é fiel. Amém. E eu quero trazer uma palavra para você hoje. Eu quero agradecer o convite. Obrigado, o Isaac falou comigo, obrigado. E nós temos orado e nós cremos que Deus vai fazer um milagre na vida do nosso apóstolo. Irmãos, a nossa leitura vai ser lá em 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6. Mas antes de ler o texto, eu quero compartilhar com você o que eu vou falar aqui hoje. Segundo o livro dos Reis, capítulo 6. Todos os dias, assentado mesmo, vamos fazer uma oração primeiro, amém? Vamos, até para você poder orar comigo aqui em nome de Jesus. Eu queria agora que você ficasse quietinho, você pudesse fechar os seus olhos e nós vamos fazer uma oração ao Senhor. Pai, nós te agradecemos porque Deus é o Deus de milagres. Deus é o Deus que está à frente de nós, está à frente dessa igreja, está à frente dos líderes dessa igreja. E o Senhor tem nos guardado e o Senhor tem nos abençoado. Que tua palavra nessa noite possa abençoar cada vida, como tem abençoado a minha vida. Que cada vida aqui seja fortalecida, que a igreja seja fortalecida. Aplica, Espírito Santo de Deus, a palavra sobre as nossas vidas. Que a porção do Espírito Santo de Deus para essa noite, para essa semana, seja ministrada em nós, em nome de Jesus. Amém. Todos os dias nós enfrentamos desafios, lutas, crises. Todos os dias nós temos situações para administrar na nossa família, na saúde, nas nossas finanças, na nossa profissão, nos nossos estudos. Nós como igreja temos enfrentado esses dias um grande desafio. E vocês sabem que o desafio é pela cura, pelo agir de Deus na vida do nosso líder e na vida da família dele em especial. Como cristãos, nós temos a nossa vida ministerial e nós lidamos com questões emocionais, questões espirituais. Há momentos na nossa vida que nós enfrentamos crises de cavernas, há momentos que nós temos plenitude de todas as coisas, há momentos de alegria, momentos de tristezas, há momentos de vitórias e há momentos de derrotas. Nós não somos sempre absolutos em tudo que fazemos e tudo que somos, mas também não somos só fracassos. E hoje, entendendo isso, hoje eu quero compartilhar com você algo que Deus falou comigo essa semana, quando o Isaac tinha conversado comigo, e Deus falou muito forte na minha vida sobre nós compartilharmos, sobre nós buscarmos orientação e a presença de Deus em nossa vida. Diga assim: eu preciso de orientação e presença de Deus na minha vida. Obrigado, irmão. Mas o que isso significa? O que é orientação e presença de Deus na nossa vida? Orientação significa Deus nos guiando. Diga, Deus me guiando. Então, orientação significa Deus conduzindo todas as situações de nossas vidas. Mas como que Deus pode me orientar? Como é que Deus pode te orientar? E o que é a presença? A presença de Deus significa Deus se relacionando, ensinando a minha vida espiritual. Como eu posso fazer isso também? Como é que eu posso ter a orientação de Deus para que Deus possa me guiar? E como é que eu posso ter a presença de Deus para que Deus possa ensinar, para que Deus possa fortalecer a minha vida espiritual? Eu particularmente,
eu preciso muito que Deus me oriente. Eu preciso muito da presença de Deus. Eu percebo que cada dia que passa, para mim, sem nenhuma mentira, eu percebo que cada dia eu preciso que Deus me oriente, eu preciso que a presença de Deus venha sobre a minha vida. Aí você pode dizer, pastor, talvez termos a orientação e termos a presença de Deus na nossa vida, talvez seja nós termos uma vida de oração comprometida. Ou também, junto com isso, nós meditarmos a palavra. Então, se nós tivermos uma vida de oração comprometida, se nós tivermos a nossa vida meditando na palavra de Deus, ou se nós tivermos vida na igreja, quando eu falo vida na igreja, eu estou falando de um tripé. Para mim, igreja seria um tripé, seria comunhão, liderança e serviço. Então, talvez, viver uma vida orientada e uma vida na presença de Deus seja uma vida na oração, na palavra e uma vida na igreja, comunhão, liderança e serviço. Mas hoje, eu quero compartilhar com você um texto que Deus falou muito comigo essa semana, sobre como buscarmos a orientação e a presença de Deus na nossa vida. Quais são as consequências quando nós não temos a orientação e a presença de Deus? Quais são essas consequências? Quais são as vantagens quando nós temos a orientação e nós temos a presença de Deus na nossa vida? O que é que nós ganhamos diante de Deus e o que é que nós perdemos diante de Deus, a depender como nós vivemos a nossa vida? Segundo o livro dos Reis, capítulo 6, eu preciso ler todos os versículos do 8 ao 23, então vou ler rápido, mas eu preciso ler com você. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 8, diz assim: o rei da Síria estava em guerra contra Israel, e em conselho com seus oficiais disse: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: evita passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar que o homem de Deus lhe havia falado, e de que o tinha avisado, e assim se salvou mais de uma ou duas vezes. O rei da Síria ficou angustiado com esse incidente. Então chamou os seus servos e perguntou: quem não vai me dizer quem dos nossos está ao lado do rei de Israel? Um dos servos respondeu: ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala no seu quarto de dormir. Então o rei disse: vão e descubram onde está, para que eu mande prendê-lo. E contaram o rei: ele, eis que está em Dotã. Então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo, e ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: peço-te que firas essa gente de cegueira. E ele os feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem é essa cidade. Sigam-me, e eu os guiarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Quando eles chegaram em Samaria, Eliseu disse: ó Senhor, abre os olhos desses homens para que vejam. E o Senhor abriu os olhos deles e viram, e eis que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: meu pai, devo matá-los? Ele respondeu: não os mate. Você mataria aqueles que fizesse prisioneiros com a sua espada e o seu arco? Ordena que lhes dê pão e água, para que comam, bebam e voltem para o seu senhor. Então o rei ofereceu-lhes um grande banquete, e comeram e beberam. Ele os despediu e eles voltaram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Amém. Aqui nós temos três personagens, que eles podem facilmente nos ensinar, pela palavra de Deus, como
é como podemos viver a maneira errada e a maneira correta, ou seja, como a maneira errada de não vivermos na presença e nem orientados por Deus, e a maneira correta como podemos viver orientados e podemos viver na presença de Deus. Os dois primeiros exemplos são negativos, são pessoas que nos mostram como nós não devemos fazer, mas ao mesmo tempo eles nos mostram como devemos fazer. Te deixei confuso, mas você vai entender. E o terceiro é absoluto, o terceiro, que é o profeta, ele nos ensina como viver uma vida orientada e na presença de Deus, e nós temos o que fazer, e nós sabemos o que fazer. Primeira pessoa aqui, a Bíblia fala do rei da Síria. O rei da Síria é a primeira pessoa que nos mostra como nós não devemos fazer. A questão é, quando a questão é viver uma vida na presença e orientado por Deus. A Bíblia já fala no versículo 8, na sua Bíblia vai estar escrito, que o rei da Síria estava o que o rei da Síria, hein? Fala alto, pode falar, estava em guerra. Ele estava em guerra. O rei da Síria, ele não era orientado pela presença de Deus, ele era orientado pela guerra. Ele era orientado pelo conflito. E nós não vamos conseguir ter orientação de Deus na nossa vida, na nossa casa, naquilo que nós buscamos, naquilo que nós precisamos. Nós não vamos conseguir as coisas diante de Deus se nós estivermos em conflito, se nós estivermos em guerra. Se nós estivermos em guerra conosco, se nós estivermos em guerra com o outro, se nós estivermos em guerra com a nossa esposa, se nós estivermos em guerra com o nosso esposo, se nós estivermos em guerra com o nosso líder, se nós estivermos em guerra com a nossa empresa, se nós estivermos em guerra com tudo e contra todos. Nós não conseguimos ouvir a Deus quando nós estamos em guerra. Há uma diferença quando eu falo em guerra e eu falo quando você está guerreando. Eu não estou falando você guerreando. Nós, desde aquela quinta-feira fatídica do nosso apóstolo, nós estamos guerreando. Nós não estamos em guerra. Nós estamos... É diferente. Aqui, o rei da Síria, ele estava em guerra, ele estava em conflito. O versículo 11 diz, o rei da Síria ficou angustiado com esse incidente. Que incidente? Um incidente que toda vez que ele propunha uma estratégia para vencer Israel, Israel sabia, sem que ninguém dissesse. O rei da Síria, ele era orientado pela guerra, ele era orientado pelo conflito. Ele não era orientado pela palavra de Deus. Ele não era orientado pela presença de Deus. E aquilo gerava angústia. Quando nós estamos angustiados, veja, nós somos humanos, amém? Nós ficamos angustiados, sim ou não? Nós ficamos tristes, sim ou não? Nós choramos? Choramos. Nós sofremos? Sofremos. Nós passamos necessidade? Passamos. Mas nós somos, ou nós devemos ser, orientados pelo Espírito Santo de Deus, que tem que estar acima de toda a nossa lágrima. E é interessante que a Síria, esse rei, apesar de ser um rei orientado pela guerra, quando você pega o capítulo 5 do mesmo 2 Reis, lá naquele episódio de Naamã, você vai ver lá no capítulo 5, que Naamã, que foi curado pelo próprio profeta Eliseu da lepra, o capítulo 5 o versículo 1 do capítulo 5, diz que a Síria, Deus tinha dado vitória para a Síria. A Síria já foi orientada pela mão de Deus. A Síria já tinha sido orientada para trazer vitória, para Deus agir. O capítulo 5 diz assim, versículo 1, porque por meio, Naamã, comandante do exército, o rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por meio dele, quem foi que deu? Senhor. O Senhor tinha dado vitória à Síria. Deus já tinha usado a Síria para trazer vitória. A Síria já teve oportunidade de ser usada, de ser orientada, de estar na presença de Deus. E qual é essa vitória aqui que o capítulo
o versículo 1 do capítulo 5, 2 Reis está falando, essa vitória aqui, se você pegar lá 1 Reis, capítulo 22, anota aí na sua Bíblia, em 1 Reis, capítulo 22, Deus usou a Síria para trazer juízo sobre Israel. Juízo contra quem? Contra Acabe. Acabe foi um rei perverso, foi um rei mau de Israel. Sabe o que Deus fez? Sabe o que Deus fez com Acabe? Deus usou a Síria para trazer conserto, para trazer juízo, para tirar Acabe do poder. O negócio foi tão esquisito, tão diferente, que a Bíblia diz, sabe como é que Acabe morreu? A Bíblia diz que um soldado sírio atirou uma flecha a ermo, ou seja, uma flecha sem nenhum objetivo, e aquela flecha acertou exatamente quem? Acabe. Então, a Síria, ela já tinha sido usada, assim como Deus usou Babilônia para trazer juízo para Jerusalém. Deus usou os persas para trazer juízo. Então, Deus usava os reis quando Ele queria trazer correção. E a Síria já tinha sido usada para isso. Só que esse rei aqui, provavelmente, dizem que, a história diz que esse rei era o Ben-Hadad II, porque Ben-Hadad não era o nome de uma pessoa, mas era um título como faraó. Então, esse rei, já diferente do rei, dos outros reis, não agia mais orientado por Deus. Ele agia orientado pela guerra. Tanto é que quando o servo dele fala para ele, olha, não é ninguém que está te entregando, porque a primeira reação dele, e você vê que ele era um rei violento, porque quando ele percebe que estão destruindo os planos, qual é a primeira coisa que ele fala? Quem está me traindo? Era uma pessoa que era orientada exatamente pela desconfiança, pelo medo. Quem está me traindo? Se tem alguma coisa dando errado na minha vida, tem alguém que está me sabotando. E muitas vezes, irmãos, as pessoas não estão nos sabotando. Muitas vezes Deus está querendo falar com você. Deus está querendo trazer a presença dEle na sua vida. Eu fico muito preocupado quando as pessoas falam bem assim, fulano está doente porque a mão de Deus pesou. Eu fico pensando, será que é isso? Não vou julgar. Fulano não acontece coisa boa porque é uma pessoa que não faz isso, não faz aquilo. Será? Quem sou eu? Quem é você para julgar o nosso irmão? E se ele tiver alguma coisa errada, ele vai dar conta, é para mim? É para quem? Para Deus. Muitas vezes Deus quer usar a adversidade para nos fazer pessoas melhores. E aquele rei falou, alguém está me traindo. Aí fala, não é ninguém que está te traindo, é porque tem um profeta em Israel. Irmãos, e quando tem um profeta de Deus, Deus age. Amém? E aí ele fala bem assim, olha, então, se tem um profeta, eu quero que vocês vão lá e destruam, vão com um exército. Então, você vê que esse rei sírio, que não diz o nome dele aqui, você vê que esse rei sírio era uma pessoa totalmente orientada pela guerra, orientada pela sua força, orientada pelos seus recursos. Irmãos, ele era um homem em que ele não andava segundo a orientação de Deus, mas ele andava segundo aquilo que ele podia impor. E deixa eu te falar uma coisa, quando nós queremos que Deus oriente a nossa vida, quando nós queremos que Deus ministre a nossa vida, nós temos que aprender a entregar as nossas armas humanas, nós temos que aprender a entregar os nossos recursos, e nós temos que colocar diante do altar de Deus, falar, Deus, eu entrego nas tuas mãos, eu entrego o que eu poderia fazer, para deixar que o Senhor possa fazer. É o rei da Síria. Segunda pessoa é o servo do homem de Deus. O versículo 15 diz assim, o versículo 15 diz,
O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo e ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: ai meu senhor, o que faremos? A segunda pessoa dentro desse contexto aqui, que é o servo, a Bíblia também não fala o nome dele. Provavelmente esse servo foi o substituto de Geazi, porque Geazi, no capítulo 5, vocês sabem, ele desobedeceu o profeta Eliseu, foi atrás de Naamã para pegar uma bonificação, pegou, mas também pegou lepra. Então ele não era mais o servo, ele era leproso. Então era um outro servo. E o servo, quando aquele servo ele viu o poderio do exército da Síria, você imagina você acordar bem cedo e você achar que você vai ter uma rotina de vida, um dia normal. Não sei como é que é um dia normal. Você vai ter um dia normal. Só que quando você acorda, você percebe que o seu dia não começou normal. O seu dia começou esquisito. Porque quando aquele homem acordou, ele viu em volta da casa do profeta, ele não viu uma pessoa, ele viu um exército. Ele viu carros de guerra, ele viu cavalos, ele viu um exército, tudo olhando para ele, ou para a casa que ele estava. Então, aquele servo, ele já tinha, e ele sabia que dali é um exército da Síria. Então, aquele servo, ele já sabia que Israel, presta atenção nisso aqui, isso aqui é importante. Aquele servo sabia que Israel já havia sofrido com a Síria. A Síria naquela época de Eliseu, representava mais ou menos o que os filisteus representavam na época de Davi. Era o inimigo da vez, vamos falar assim. Era o inimigo que mais debatia contra Israel. Então, aquele servo, ele já sabia qual era, ele já tinha uma lembrança que a Síria, porque lembra que eu falei que a Síria venceu e matou o rei Acabe? Esse rei que estava aqui, não falo o nome, mas provavelmente o rei que estava governando na época era o rei Jorão. O rei Jorão era filho do rei Acabe. O rei Jorão provavelmente era o rei que governava quando aconteceu esse fato. Então, aquele servo, ele sabia o que a Síria representava, ele tinha uma memória na cabeça dele. Ele sabia que Israel não vencia a Síria. E mais, presta atenção, quando ele vê aquele exército sírio, ele não sabia que Israel sempre perdia para a Síria, como ele sabia que Israel perdia com a assinatura de Deus, porque foi Deus que usou a Síria para tirar Acabe, o pai do rei Jorão. Então aquele servo, quando ele viu os sírios, ele viu o seu trauma, ele viu quem vencia. Uma coisa é você olhar para uma coisa que você domina. Uma coisa é você olhar para uma coisa em que você se sente tranquilo. A outra coisa é quando você olha para algo que te deixa inseguro, que mexe com você, que te desequilibra. Aquele servo, ele enxergou aquele exército com os olhos humanos. Ele enxergou orientado pelas circunstâncias, orientados pelo momento e pelo histórico passado. Irmãos, todos nós temos um histórico de vida. Todos nós temos uma herança de família. Todos nós sabemos na nossa vida, na nossa família, na nossa história, quais são os pontos fortes e os pontos fracos, os pontos podres. Tem coisas na sua vida que só você sabe, eu não sei. Mesmo que eu te olhe humanamente, eu não te conheço. E nós humanos olhamos muito a aparência. Nós
acreditamos no que nós vemos, não no que nós poderíamos ir além. Aquele homem, ele foi orientado pelo seu coração. Por isso que ele volta correndo para Eliseu e fala o quê? O que faremos? Ele passa a ter uma vida orientada por perguntas sem resposta. O que faremos? E aí eu vou lançar outras perguntas para você. O que está acontecendo com a minha vida? Por que eu não sou feliz? Por que nada de bom me acontece? Por que meu casamento é assim? Por que meu casamento é assado? Por que eu não tenho um emprego que eu trabalho e pouco ganho muito? Oh, meu Deus do céu. Isso não é uma pergunta, isso é um objetivo. Por que acontece? Aquele servo, ele não via Deus. Ele apenas tinha os seus questionamentos. Porque ele estava diante de um exército. E todas as vezes que os nossos questionamentos e desespero forem maiores que Deus, nós não entenderemos a orientação, nós não entenderemos e não conseguiremos estar na presença de Deus. Nós temos que aprender a treinar os nossos olhos espirituais a serem mais profundos que os nossos olhos naturais, até o ponto de vermos a presença do Espírito Santo ao nosso lado. Irmãos, quem nos traz segurança é o Espírito Santo de Deus. E nós temos que aprender, porque existem pessoas que quando olham determinada situação, tem pessoas que desesperam logo, tem pessoas que ficam logo amuadas, tem pessoas que ficam logo inquietas, tem pessoas que começam a fazer planos e projetos. Existem vários tipos de pessoas que veem vários tipos de coisas quando acontece alguma coisa na vida dela. Mas independente do tipo que você seja, se você é o resolutivo, ou se você é o procrastinador, se você é o eufórico, ou se você é o tristonho, independente do que você seja, eu te convido, você tem que buscar a visão do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. A última coisa é o profeta de Deus, Eliseu. Ele é a pessoa da história. A Bíblia fala que o versículo 15, que o versículo 16, o profeta, quando o servo chega, a Bíblia fala o que o profeta Eliseu falou. Falou o que para ele? Olha, não tenha medo, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Mas eu quero voltar um pouco antes dele chegar nessa situação aqui. Para que nós possamos viver uma vida orientada e na presença de Deus, o profeta Eliseu nos ensina algumas coisas importantes. A primeira coisa que dentro do profeta Eliseu, que eu acho extremamente importante, está exatamente naquilo que a Bíblia não diz diretamente, mas ela diz uma coisa aqui. Olha só, o versículo 14, na sua Bíblia, o versículo 14 diz que o que na segunda parte do versículo 14? Que o exército, o que aconteceu com o exército? Eles o quê? Chegaram, que hora? Lê aí. Eles chegaram a que horas? E eles cercaram eles chegaram que horas? Quando foi que o servo viu? De manhã. Olha só. Aí eu vou te fazer uma pergunta, você seja bem sincero comigo. Você acha que o profeta Eliseu, que tinha conseguido ouvir o que o rei da Síria falava lá no quarto dele, você acha que o profeta Eliseu não sabia que de noite já tinha
visita? Sim ou não? Pela lógica. A Bíblia não fala. Mas se Eliseu viu, conseguiu ouvir o rei da Síria cochichando no quarto dele, não ia conseguir saber que tinha uma tropa na porta dele, literalmente no quintal dele. O que Eliseu fez? Primeiro, nós sabemos que ele não falou nada com o... Por quê? Porque o servo ficou surpreso. Eliseu não estava surpreso. Eliseu, ele fez o quê? Ele ficou dentro da casa. Eliseu ficou dentro da casa e passou a noite dentro da casa, e provavelmente ele não deu nenhum indício, nenhuma rata, eu usava rata, nenhuma mancada sobre o que aconteceria no outro dia. Eliseu estava tranquilo. Irmãos, e aí eu abro um parênteses aqui para nós. Quantas noites na nossa vida são noites que são longas e são tenebrosas, sim ou não? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Mas deixa eu te falar uma coisa. Quantas noites na nossa vida que demora a acabar? Eliseu sabia que lá fora tinha um exército. Mas deixa eu te falar uma coisa, que o choro pode durar a noite toda, mas pela manhã vem a alegria, amém? Olha, o profeta, a Bíblia não diz, mas nós entendemos que o profeta, ele esperou em casa. Ele esperou, e aí eu vou te dizer o que eu acho. Eu acho que ele não esperou assistindo Netflix. Ele não esperou assistindo HBO Max ou assistindo futebol. Ele esperou na presença de Deus. Salmo 40, versículo 1 diz: esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Ele esperou no Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. Eu e você, nós não temos o controle sobre os fatos ou sobre as fatalidades da vida que vem sobre nós. Ou quando o inimigo, quando vem a angústia bater no nosso coração, na nossa porta. Nós não temos controle sobre isso. Nós não podemos controlar o tempo, nós não podemos controlar os fatos da vida. Mas eu posso te dizer que nós podemos decidir o que nós vamos fazer com isso. O que nós vamos fazer? E eu te falo uma coisa, nós temos que esperar no Senhor. Nós não podemos pôr o nosso peito, abrir assim o nosso peito e dizer, venham, não, nós temos que aprender a esperar em Deus. O profeta esperou em Deus. Ele sabia que tinha um exército, ele passou toda a noite lá no quarto dele, passou. Ele foi se derramar para o servo dele? Não, ele foi se derramar diante de Deus. Depois que Eliseu espera pelo Senhor, ele busca a orientação do Senhor. O versículo 16, a Bíblia mostra que ele libera uma palavra. Ele libera uma palavra sobre aquilo que Deus já tinha feito. E o que Deus fez? Enquanto que os sírios estavam cercando a casa dele, Deus liberou um exército para cercar os sírios e ele, todo mundo junto. O profeta, ele liberou uma palavra para aquele servo. Ele falou, mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Eu vou te falar uma coisa, se o diabo ele coloca 10 coisas na sua vida, Deus vai colocar 10 outras e mais 10 e mais 10 e mais 10 outras coisas na sua vida. Se o diabo te traz uma situação de luta, de desafio, e aquilo te faz sofrer, ok, mas quando você busca a orientação de Deus, Deus faz o milagre, e aquilo que era para ser uma situação de adversidade, Deus faz uma situação de milagre. Aquilo que está acontecendo com o apóstolo Henrique, é uma situação extremamente difícil, mas eu creio que o milagre que Deus já
já começou a fazer, tem feito, e o que Deus vai fazer vai ser extraordinariamente maior. O profeta, e eu vou te falar uma coisa aqui, ele não liberou uma palavra de fé. O profeta, ele libera uma palavra do resultado daquilo que Deus já tinha feito naquele lugar. Ele não falou, não, olha, eu creio aqui que Deus já tem anjos. Não, não é que Deus já tem, os anjos de Deus já estavam ali. Ele libera uma palavra de autoridade, daquilo que ele entendia da presença de Deus na vida dele. Deixa eu te falar uma coisa, quando você tem o seu relacionamento pessoal com Deus, quando você sabe quem é Deus, não pelo do que as pessoas falam, mas daquilo que você experimenta na sua vida, daquilo que você vivencia na sua vida, você sabe que aquilo que aconteceu hoje, você tem a tranquilidade de saber que amanhã Deus pode fazer um milagre. Você não se desespera, você crê. Você crê. E aí, o profeta Eliseu, a Bíblia fala aqui nos versículos 17, 18 e 20. A Bíblia fala que Eliseu, ele orou 3 vezes. Ele orou 3 vezes. Ele orou para Deus abrir os olhos do servo, para ver o que ele estava vendo. Ele orou para que os sírios não vissem o que ele estava vendo. E ele orou, e isso gerou uma confusão mental, emocional, não sei o que aconteceu ali. A Bíblia não é muito clara, só fala que eles ficaram cegos, provavelmente eles ficaram tontos, confusos, enfim. E a Bíblia diz que ele orou de novo para que eles restabelecessem a visão, o entendimento deles. E quando eles abriram os olhos, eles estavam dentro da capital de Israel, que era Samaria. Então, você vê que a oração foi a questão essencial na vida do profeta. A oração, irmãos, é como Deus, quando a igreja ora, a oração é o que faz a igreja mover. A oração é o idioma dos céus, a oração é a nossa audiência com o nosso Criador. Quando nós oramos, nós estamos colocando diante dos céus a nossa vida, e Deus ouve a nossa vida. A Bíblia diz, orai sem cessar. Quando buscamos a orientação de Deus na nossa vida, necessariamente nós oramos. Irmãos, ore, e você vai ver que tudo que Eliseu fez, ele orou antes. Quando ele foi pedir para abrir os olhos do servo, ele orou. Quando ele foi pedir contra o exército da Síria, ele orou. Deixa eu te falar uma coisa, ore. Ore quando tudo estiver bem, ore quando tudo estiver ruim. Ore quando você achar que tudo vai ficar ruim. Ore quando tudo você achar que vai ficar bom. Ore quando tudo estiver acontecendo maravilhoso para você. Ore quando você estiver apenas lágrimas e lágrimas. Ore. A nossa oração nos leva para a presença de Deus. A nossa oração nos leva a entender a presença e nos orienta no altar de Deus. Ore. Pastor, como é que eu oro? Abre a boca e fale. Em qualquer lugar, em qualquer situação. Não espere para orar quando você estiver aqui. Não espere para orar quando você estiver bem. Não espere para orar quando você estiver ouvindo o melhor louvor de 2021. Não ore quando você achar que vai ter um final de semana bom ou vai ter um final de semana ruim. Ore em todo momento. Ore, faça uma oração curta, faça uma oração média, faça uma oração longa. Ore 1 hora, ore meia hora, ore 2 horas, ore em 5 segundos. Mas ore! E busque a presença de Deus. Amém? Eu vou terminar minha palavra, o tempo acabou já. Amém? Mas eu queria que você ficasse em pé agora, em nome de Jesus. Primeiramente, eu quero, sem que ninguém precisa saber, mas eu quero saber se tem pessoas que estão nos visitando aqui hoje. Levanta a sua mão, apenas para a gente saber que você está aqui Ótimo, que bom, tem muitas pessoas aqui. Eu quero que você feche seus olhos agora, em nome de Jesus. Eu quero orar por essas pessoas agora. Nós vamos fazer uma oração.
Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela presença do Teu Santo Espírito, obrigado porque o Senhor é o nosso Deus, e obrigado por essas pessoas que estão aqui nos visitando hoje, que estão aqui vindo a essa casa, que vieram, se dispuseram a sair dos seus lares e estar na Tua presença, e nós queremos abençoá-las, abençoar os seus lares, suas famílias, as suas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Ainda de olhos fechados, eu quero saber, essas pessoas que estão nos visitando hoje, se você quer abrir o seu coração para Deus, se você quer deixar que Deus entre no seu coração e você quer entregar a sua vida a Jesus, eu quero que você agora saia do seu lugar, se você tem esse desejo, e eu quero orar com você aqui na frente, em nome de Jesus. Alguém que está nos visitando, que quer entregar o seu coração para Deus, se quer falar, não, eu quero servir a Deus, sai do seu lugar, em nome de Jesus, eu quero orar com você agora. Alguém que vem, amém, está vindo um casal ali, tiver mais alguém, se alguém puder ficar do lado deles, em nome de Jesus. Há mais alguém que queira abrir o seu coração para Deus, sai do seu lugar, vem aqui à frente, em nome de Jesus, amém. Eu quero que vocês deem uma salva de palmas para esse casal maravilhoso. Deus abençoe vocês, amém. Eu quero orar, estenda as suas mãos para a vida dele. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Olha, essa igreja aqui é muito amorosa, viu? Eu sei disso. Eu quero que vocês estendam as mãos agora. Vamos abençoar esse casal em nome de Jesus. Pai, nós queremos declarar que Tu és o Senhor das nossas vidas. E nós queremos apresentar esse casal na Tua presença. Que o Senhor possa abençoá-los em nome de Jesus. Guarda a vida deles, guarda a família, guarda o coração. Pai, nós pedimos que a partir de hoje, que a presença do Teu Santo Espírito possa orientar e possa inundar o coração deles da Tua presença, do Teu agir, e que Tu possa abençoar a vida deles, a família deles, a história deles, e que a partir de hoje uma nova criatura, um novo ser, na Tua presença, no reino dos céus, nós abençoamos em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe vocês, viu? Muito. E eu quero fazer minha última oração aqui, eu quero orar por você agora em nome de Jesus. Eu quero que você feche seus olhos, eu quero que você ponha a mão no seu coração. Olha, talvez nós temos enfrentado um grande desafio como igreja, mas eu sei também que você também enfrenta os seus desafios. Como o bispo Antônio falou, tem muitas pessoas passando por problemas de enfermidades também nas suas famílias. E não só enfermidades, mas tem muitas coisas acontecendo na nossa vida. E muitas vezes, como eu falei para você no começo, muitas vezes as pessoas podem achar, é fácil ter a orientação de Deus, é fácil ter a presença de Deus. Muitas vezes não é fácil. Muitas vezes acontecem muitas coisas e nós sofremos com muitas coisas. E eu sei que se o Senhor trouxe essa palavra nessa noite, primeiramente Ele quer falar comigo, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus quer falar com você também. E talvez essa semana, esse mês, o resto desse ano, você precisa muito que Deus te traga orientação, você precisa muito que haja presença na sua vida. Deus não quer que você viva em guerras. Deus não quer que você viva com questionamentos sem respostas. Deus não quer que você viva angustiado, aflito. Irmãos, no mundo, Jesus fala, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E Deus faz com que você vença o mundo. Você pode chorar, mas você vai se alegrar na presença de Deus. Eu creio nisso. Eu quero orar com você agora em nome de Jesus, com a igreja. Eu quero que você agora, de olhos fechados, você possa falar, Deus, traz a Tua orientação para a minha vida, traz a Tua orientação para a minha casa, para o meu casamento, para os meus filhos, para a minha vida pessoal, para o meu ministério. Deus, traz orientação, eu quero a Tua presença em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nessa noite orar pela Tua igreja. Pai, nós como igreja, nós temos enfrentado muitos desafios nesses últimos dias. Mas nós sabemos que os desafios que nós temos passado, eles representam o momento de nós sermos fortalecidos e amadurecidos no Teu altar. É o momento de nós verificarmos e nós vivenciarmos o milagre de Deus sobre nós. O Senhor já tem feito milagres, o Senhor continuará fazendo milagres. E nessa noite eu oro em especial sobre cada irmão e irmã minha aqui que está nessa casa. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito, que a Tua presença, ó Deus, possa vir sobre as vidas que estão aqui, sobre os lares que estão aqui representados, sobre as vidas em todas as áreas das suas vidas, em todos os momentos da sua vida. E Espírito Santo, o mesmo Deus que agiu sobre a vida do profeta Eliseu, é o mesmo Deus que age sobre a minha vida, é o mesmo Deus que habita na minha vida, o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje.
E nós queremos, ó Deus, declarar: vem sobre cada vida aqui agora. E nós declaramos e nós profetizamos pela palavra de Deus, que haja orientação e que haja a presença de Deus sobre cada um em nome de Jesus. E aquilo que o profeta Eliseu disse, que maiores ou melhores ou mais fortes são aqueles que estão conosco, do que aqueles que querem nos atingir, nos rodear, nos enfraquecer, nos humilhar, ó Deus, nos deixar confusos. Porque a tua presença, o teu agir, não nos deixa confusos, mas a tua presença nos fortalece e nos levanta e nos anima e nos traz crescimento. E eu declaro isso sobre essa igreja, sobre o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Paz e graça, amada igreja do Senhor. Eu sei que vocês, como eu, estão todos com saudades do apóstolo Henrique, não é isso? Nós estamos orando. Eu também estou com muitas saudades dele, porque mesmo vendo todos os dias, não é ele que está ali ainda, porque ele está com delírios, né, persecutórios, aonde alucinações e pensamentos, né? Interessante. Pode se assentar, por gentileza, queridos. 2 minutinhos só da atenção de vocês. E nós estamos com saudade da pessoa dele, da alma, do profeta, do marido, do pai, do pastor, do homem de Deus, porque ele está ainda, né, como ele teve uma medicação muito pesada, foi entubado, agora já foi extubado. Mas ele é comum esse quadro, né? O pessoal de saúde sabe que é comum fazer esse quadro de delírios persecutórios, alucinações. E o curioso é que a mensagem que o pastor Elisama trouxe hoje de guerra, de guerreiros, é exatamente as alucinações que ele está tendo, né? Então, para ele, tem muitos inimigos contra a igreja, ele está numa guerra constante, está tendo uma guerra, a perseguição da igreja. E a gente, quando chega lá, a gente conversa com ele, a gente acalma, a gente traz toda... tem que entrar, sim, naquele discurso dele, mostrando que nós estamos tomando as providências, que o bispo Ronaldo, que é delegado, também já está cuidando de tudo, e ele pede para colocar aí todos os homens de plantão, de oração. Então, na linguagem deles, nós já montamos todo ali um esquema para derrubar o inimigo e que estão sendo presos. Então, isso também me remete muito à guerra espiritual que nós estamos vivendo. Amém, queridos? E eu queria que de hoje para amanhã, nessa semana, nós intensificássemos as orações para que essa medicação pesada, todo esse efeito ainda dessas drogas, né, fosse sendo filtrados, porque o rim dele, graças a Deus, está passando por um milagre. Já está quase normalizando a função renal. E o rim normalizando a função renal, vai excretando, né, todos esses elementos estranhos, ajuda nas taxas para que o cérebro normatize, e é o nosso clamor nesse momento, amém? Para que volte a consciência, para que ele esteja ali consciente e vivendo o momento real, né? Apesar que pode ser que ele sofra mais por estar ali e tal, mas nós sabemos que Deus vai trazer a consciência dele. O pulmão também, graças a Deus, está sendo drenado, já está avançando na normatização. Então, nós vemos o agir de Deus. Antes de ontem, quando a igreja toda estava ali diante do hospital, orando, clamando, Deus fez o milagre, porque até antes de ontem, o pulmão dele estava muito comprometido mesmo, estavam pensando até, né, de reentubá-lo, mas Deus está fazendo um milagre, queridos. Cada dia milagre. Deus, nosso Deus, é um Deus de milagres, amém? Então eu quero agradecer as orações. Amanhã, depois nós iremos continuar aqui orando, clamando, declarando. Quando você passar em frente ali ao hospital, estenda a tua mão, ministre para ele a cura em nome de Jesus. E nós vamos essa semana guerrear para que a consciência dele venha, para que ele vá para a UTIB, que possamos ficar lá com acompanhamento, porque por enquanto ele não pode ter acompanhantes, ele precisa ficar ali, mas ele está muito bem
bem cuidado. Ele está em frente, assim, ó, o box aonde fica a emergência, está muito bem cuidado. A gente tem acesso aos médicos, a equipe toda, todos os dias. Então, eu louvo a Deus também pelo cuidado que Ele está tendo, amém? E que você me ajude a orar. Eu tenho orado hoje o Salmo 121, que diz: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Para Deus não tem nada impossível, amém, queridos? E nós vamos continuar elevando os nossos olhos para o alto, de onde nos virá o socorro. E nós sabemos que essa guerra que foi falado hoje, ministrada pelo pastor, eu quero também que você me ajude, que você é um soldado, você é valente, você está nessa batalha conosco, nos ajude. Coloque ali toda a armadura de Deus, de Efésios 6, entre na batalha conosco, venha nos ajudar em oração, e nós depois vamos cantar o cântico da vitória, em nome de Jesus, amém? Nós queremos agradecer ao apóstolo Jurandir. Apóstolo Jurandir, seu discípulo, qual o nome, querido? Edivaldo, amém, nosso querido irmão Edivaldo. Pastor Jurandir, amados, é um amigo de longas datas, amigo muito querido. Ele, apóstola Dina, sua igreja lá em Braslândia, ele rodou quase 70 quilômetros, apóstolo, isso? Uns 70 quilômetros, saiu lá de Braslândia. Hoje ele deixou a sua igreja lá, muito bem cuidada, que eu sei que ele também tem líderes lá. E ele se deslocou para chegar aqui às 6h30 para estar orando conosco pelo apóstolo Henrique. Nós não temos palavra para agradecer, apóstolo. E que o Senhor o retribua 100, 200, 500, milhares de vezes a mais, em nome do Senhor Jesus. E nós temos mais uma igreja aliada lá em Braslândia, uma igreja grande, numerosa, abençoadíssima, que está na guerra conosco. E nós queremos agradecer de coração, meu apóstolo. Muito obrigada mesmo, Senhor. Apóstola Dina, são muito amados. A igreja é muito amada por todos nós, amém? Deus os abençoe. Nós queremos agradecer mais uma vez a todos vocês. E eu quero sim chamar toda a liderança da igreja, queridos, aqueles 16 casais, a estarmos conosco aqui todos os dias, clamando, orando, pagando um preço. E nós vamos orar essa semana, porque aquele grupo que vai à Paraíba já está saindo. Hoje já foi Bispa Socorro, Bispa Milton, amanhã algumas pessoas, na terça. E aquele nosso congresso que teria lá na Paraíba, nós orientamos o grupo a ir, a orar de lá, a viver esses momentos lá também em comunhão conosco. E o ano que vem, nós iremos todos com o apóstolo Henrique, porque era o sonho dele esse congresso lá na Paraíba, que é a terra natal dele, mas o ano que vem ele estará lá em nome de Jesus, amém? E se você não vai para o congresso, não vai estar viajando, esteja aqui conosco todos os dias, nos ajude. Com certeza o Senhor vai ouvir a nossa oração e Ele já está fazendo um milagre, amém, queridos? Glória a Deus por isso. Eu quero convidar o apóstolo Jurandir para fazer suas considerações finais, fazer a oração sacerdotal, nos abençoar em nome de Jesus, amém, queridos? Queridos, e mesmo nós estamos aqui reunidos todos, nós precisamos manter aquele protocolo de segurança. Ao sair, evite, não é mesmo, aglomerações, evite estar muito próximos, porque nós precisamos tomar essas medidas. E eu vou, alguns que querem falar, nós não vamos nos estender muito, porque a gente está uns dias bem cansadinhos, mas eu vou estar ali fora, falando com alguns que precisarem de nós estamos ali, mas desculpa não poder abraçar todos, não poder cumprimentar, mas receba o meu abraço com todo carinho, em nome de Jesus, amém? Amamos vocês e teremos uma semana de muitas vitórias, de respostas e de milagres, em nome de Jesus, amém? Senhor os abençoe. Sim, pode vir aqui, meu irmão. Shalom, povo de Deus. Amém. Sabemos que estamos em um momento de batalha e eu queria convidar os irmãos para que na quarta-feira nós nos reuníssemos aqui na frente da igreja e que pudéssemos daqui da frente da igreja nos posicionarmos ali na lateral do hospital, para tirar aquele período de oração e intercessão, o qual nós tiramos no decorrer dessa semana. Não sei se vocês que estavam lá conosco observaram que tinha várias luzes apagadas, e nós começamos a orar, daqui a pouco as luzezinhas começaram a se acender,
tinham pessoas lá de cima filmando e tirando foto. E eu acredito que o poder da oração traz a cura, move o coração de Deus para derramar a cura. Então, é importante que nesse momento nós venhamos unir forças em oração, em intercessão, para que as muralhas caiam e tão logo o apóstolo José Henrique possa estar conosco aqui. E em especial, eu queria convidar as equipes de louvor a estar ali conosco. Deus habita no meio dos louvores. E eu creio que aquele mover e aqueles louvores que foram entoados ali foram ferramentas poderosas para mover os céus. Sabemos que o levita, quem louva, quem está ali cantando, ele tem uma responsabilidade importantíssima de conduzir o povo a derramar e entregar adoração ao Senhor. E foi uma bênção. E eu acredito que quarta-feira vai se repetir. E eu acredito que tão logo nosso apóstolo estará aqui conosco. Amém? Então, quanto mais pessoas puder se unir a nós nesta oração e intercessão e nesse ato profético de estar ali, porque enquanto o povo estava com as mãos estendidas, orando, louvando, nós estávamos dando 7 voltas ao redor daquele hospital e ungindo aquilo lá. Então, espero contar com a presença de todos vocês, com a galera do louvor, vai ser uma bênção. Amém? Glória a Deus e aleluia. Amém, queridos. Então fica assim combinado, quarta-feira. E eu também penso que nós poderíamos fazer sábado também lá, 2 dias aqui, segunda e terça aqui, quarta lá, quinta e sexta aqui, sábado lá novamente, amém? E eu quero contar assim, na linha de frente nessa guerra, com os pastores e bispos, amém? Por gentileza, meu pastor, meu bispo, tome a frente junto conosco, não fique só observando. Eu preciso desse momento da disposição, da proatividade, que você assuma conosco essa guerra. É o momento de nós guerrearmos e nós sabemos que Deus nos dará a vitória, amém? Então nós queremos agora convidar você que vai para a excursão na Paraíba, coloque-se de pé no seu lugar, por gentileza, que enquanto o apóstolo estiver orando, ele vai orar também por todos aqueles que estarão indo amanhã ou no domingo para a Paraíba. Além do pessoal nosso aqui da igreja, tem também outros da cobertura que estão indo, de Santa Maria, de Paracatu, de Goiânia. Então está indo um grupo, se não me engano, de 26 pessoas, pastor? 21, 19. Então estão indo 19 pessoas, porque sem eu e o apóstolo, 19 pessoas. O apóstolo Jurandir, por gentileza, vai orar, abençoar essa viagem e liberar-nos também a bênção do Senhor. Amém. Só um minutinho, meu amor. Ah, tá. É durante a oração, não é? É o vídeo? Tá. Você vai gravar agora na oração final, pode ser? Tá. Então, por gentileza. Amém. Amados, que bom que esse grupo todo aí de valentes, né, vai para Paraíba, e que a graça de Deus renove as forças de vocês e guarde a ida, a estadia, a volta, traga sobre vocês uma proteção do sangue de Jesus. Os anjos de Deus ministrem a favor de vocês, livrando de acidente, incidente, fatalidade. Nenhuma arma, nenhuma seta, nenhum dardo do inimigo prevaleça contra vocês. Mas que esse seja um tempo de visitação, de experiência com Deus, e que vocês sejam vitoriosos e sejam testemunha para aqueles irmãos ali na Paraíba. Amém? Vocês estão debaixo de uma proteção divina. Amém? Então, queridos, fique de pé, nós vamos orar e depois vai ser gravado um videozinho rápido, a mensagem para o apóstolo. E essa semana é uma semana poderosa, que você vai experimentar muita graça de Deus na sua vida e na sua família. Não esqueça, irmão, Hebreus 1 diz que os anjos são ministradores que estão aqui para nos ajudar. Mas a gente precisa ter esse entendimento
que eles são nossos aliados, principalmente nessas batalhas. Então, tem muitos anjos que são aqui da igreja, mas se a gente começar a dar realmente a ênfase correta, com a revelação correta, outros anjos vão vir para cá, para se unir com os daqui, e aí o caldo engrossa. Amém? Então, você não esqueça de em casa, você estiver fazendo qualquer coisa, mas surgiu um tempozinho, surgiu uns 5 minutinhos, ajoelha se puder, ou se não puder, e ora. E Deus está recebendo essas orações em favor dele, tá bom? Então nós estamos orando em Braslândia, a igreja, a madrugada sempre tem gente orando, e também nos grupos, foi colocado esse pedido nos grupos da igreja. Então tem muita gente orando, muitos pastores amigos nossos, que amam o apóstolo, que estão orando por ele, amém? E uma coisa eu quero dizer para você também, Daniel, quando ele orou, que o arcanjo veio e disse para ele: Daniel, desde o primeiro momento que você orou, sua oração foi ouvida. Desde o primeiro clamor que levantou aqui, a cura foi liberada para ele. Se você quiser usar outros tipos de oração, louvor, adoração, é muito bom, porque você já sabe que já aconteceu, você só está confirmando, perseverando numa oração que agrada o coração de Deus. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, pensa aqui um pouquinho. Lembra uma coisa, toda vez que você já for orar por Ele, use uma linguagem que é simples. Diga: Senhor, ressalte aquilo que Ele significa para você. Deus, eu amo o apóstolo tem sido tão importante para a minha família, Deus. O apóstolo foi tão bondoso para comigo, para com quantas famílias. Ressalte diante de Deus. Amém? O que você sabe de bom que Ele já fez por você? Lembra de Dorcas, quando os discípulos chegam, os apóstolos, e dizem: olha, essa irmã, ela fez muita coisa boa, ela contribuiu muito. E ali veio a ressurreição, ali veio um milagre. Amém? Então levante suas mãos. Pai, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu libero uma palavra de renovo, de fortalecimento, debaixo dessa palavra que foi ministrada nessa noite. Cada irmão tem o seu espírito despertado para uma experiência com Deus, com a presença de Deus, com a palavra de Deus, que o Senhor os envolva e os leve a uma comunhão íntima contigo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que o amor do Pai, a graça do Espírito Santo e a vida de Jesus esteja sobre ti, meu irmão. Seja abençoado para a glória de Deus. Amém e amém. Uma semana de vitória.